Olá, pessoal. Eu sou o Fábio da Ecoponte. Estarei aqui apresentando para vocês um pouco sobre a manutenção da Ponte Rio-Niterói, dentre aqui a reabilitação de obras de arte especiais. Agradecer o convite do Ministério da Infraestrutura. Então, algumas curiosidades aqui, falando um pouquinho sobre a Ponte Rio-Niterói. É uma concessão do Poder Concedente, a NTT. A Ecoponte foi a ganhadora dessa licitação, iniciada em 6 de 2015, né, e vai até 2045. Serão 30 anos de concessão. Essa concessão aqui, a Ponte Rio-Niterói, os acessos e as alças que nós já construímos, são 32 quilômetros de concessão. No início, nós demos aí um desconto de 37% sobre a tarifa, que era R$ 5,19, e hoje nós estamos com a tarifa, após 6 anos, de R$ 4,90, e com todo o programa de investimentos concluído. Então, a Ponte Rio-Niterói, a concessão Ecoponte está rigorosamente com o contrato de concessão concluído a parte de investimentos. Agora, algumas curiosidades aí sobre a Ponte de Niterói. Vocês sabiam que a Ponte de Niterói é a maior ponte do hemisfério sul e é a 14ª do mundo. Para construir a ponte foram necessários 560 mil metros cúbicos de concreto. Se você enfileirar um caminhão de concreto, vai até São Paulo para você a quantidade de concreto que foi colocado na Ponte de Niterói. São 43 mil cabos protendidos. A quantidade, em torno de 20 metros cada cabo, isso daria para dar 3,5 voltas no mundo. A quantidade de cabos de proteção que foram colocados na ponte para construir a Ponte de Niterói. São 340 mil metros quadrados de tabuleiro, 14 quilômetros de ponte, sendo 8,8 sobre o mar. Então, 1.138 tubulões, 453 pilares, 1.142 longarinas, 3.200 aparelhos de apoio, 3.250 duelas, 4.500 metros de juntas de dilatação, 1.400 metros quadrados de concreto a vistoriar, e hoje passa em torno, agora devido à pandemia, mais 150, 170 mil veículos, e nos feriados chegando a passar 200 mil veículos. Então, após 40 anos de construída, a Ponte de Niterói ainda é uma das maiores do mundo e com números que chamam a atenção. Nós vamos aí falar, dentro dos casos práticos da Ponte de Niterói, nós vamos falar sobre o programa de monitoração e inspeção submersa, o reforço das duelas do momento positivo e negativo, manutenção preventiva dos aparelhos de apoio metálicos e elastoméricos, estudo e substituição das juntas de dilatação, manutenção dos dispositivos de proteção dos pilares. Falando aqui sobre o programa de monitoração, a Ponte de Niterói tem um dos programas mais completos de monitoração do Brasil. Então, nós temos aqui a área de funcional aqui, da área de obras de arte especiais, nós temos aqui frequência, nós temos inspeções mensais, trimestrais e anuais e semestrais. Nós inspecionamos as estruturas de concreto mensalmente, onde nós alimentamos um sistema que nós chamamos de XGESPonte, onde você vai colocando os históricos das observações. Estrutura metálica do vão central também é feita uma inspeção trimestral, onde alimentamos um banco de dados. Os aparelhos de apoio anualmente são inspecionados, as juntas de construção das aduelas semestralmente. As drenagens os sistemas de drenagem também são semestralmente inspecionados, os terraplenos e estruturas de concreto anualmente, faixa de domínio anual, e a edificação e instalações operacionais também são anuais, né? Então, todo esse programa geram notas de serviço e geram notas de serviços e programas de manutenções rotineiras. Essas inspeções também são obrigações contratuais que geram relatórios oficiais com o recolhimento de RT que são encaminhados para o poder concedente, para a NTT avaliar e analisar o desenvolvimento e as patologias que são observadas. Dentro do programa também, nós temos um programa de monitoração que nós chamamos de especial, que são específicos da obra de arte. Esse programa ele é feito a cada 5 anos, né, quinquenal.
Então, a cada 5 anos, as estruturas do vão central são inspecionadas, mas aí nós instalamos equipamentos, verificamos a condição do aço, a condição das cordoalhas, inspecionamos, fazemos inspeções submersas e ensaios das fundações, isso com mergulhador, com plano de amostragem, com filmagem, com retirada de corpos de prova. O Carlos vai detalhar melhor esse programa. Inspecionamos também as fundações submersas, os dois tipos, tanto de ar comprimido como a BAD, o VIRT, e estacas metálicas. O plano LENEC é um plano que mantém um histórico desde a construção da ponte. Então, ele analisa prumo, ele tem alguns marcos que você carrega históricos de movimentações e de pontos de controle da ponte de Niterói. A durabilidade do concreto submerso, que nós já falamos um pouquinho, né, que são feitos ensaios, retirada de corpos de prova e análise. Resistência à fadiga, analisamos a resistência à fadiga dos materiais. Corrosão em armaduras embutidas do concreto, também fazemos os ensaios para verificar como que está a degradação desses materiais que fizeram parte da construção da ponte. Então, dentro do programa de inspeção, nós baseamos na NBR 9452, que ela foi atualizada em 2019, é uma norma que já está bem atualizada, né? Dentro das inspeções, existem 4 tipos de inspeções, são a cadastral, a rotineira, a especial e a extraordinária. Essas inspeções, elas avaliam estruturalmente, a parte estruturalmente, funcional, durabilidade, e as extraordinárias são as especiais, onde quando você define ou verifica alguma anomalia que chama mais atenção, você gera uma inspeção especial, se necessário, com ensaios e com inspeções ou com análise de projetistas, para a gente verificar o que está ocorrendo e tomar as medidas cabíveis. Então, dentro das inspeções estruturais, nós avaliamos aí o caixão metálico, nós avaliamos o aparelho de apoio, as uniões de soldas, a questão das pinturas, os atenuadores dinâmicos e sincronizados, que são os atenuadores que mantêm a oscilação da ponte estável, né? É um dispositivo, um equipamento que também é feita a inspeção e a manutenção dentro das rotinas aqui da ponte de Niterói. As estruturas de concreto são avaliadas as duelas, que são as peças de concreto que foram pré-moldadas, que foram construídas a ponte, as anomalias em geral, concreto desgregado, armadura exposta, fissuras, todas as patologias que possam ser evidenciadas, os aparelhos de apoio fixos e derivantes, e as defensas e duques d'alva, que são as peças que protegem, lá, os dispositivos que protegem os pilares da ponte nos canais navegáveis. Dentro das inspeções também, nós temos as inspeções funcionais, que é mais o conforto, que é a trafegabilidade da ponte. Então, nós fazemos as inspeções rotineiramente das juntas de dilatação, do pavimento asfáltico, do pavimento em concreto, das sinalizações horizontal, vertical e aérea. Como eu disse, todas as inspeções geram relatórios fotográficos, geram relatórios de criticidade, e para todo esse arcabouço de inspeções, nós fazemos o plano de manutenção, que anualmente, todo dia tem alguém fazendo alguma manutenção na ponte de Niterói, preventiva e corretiva, quando necessário. As inspeções quanto à durabilidade, que nós vamos falar também, vamos detalhar, são as inspeções especiais, onde os tubulões, onde você mergulha, você retira corpo de prova, os blocos que estão expostos à variação de maré, que é uma área que degrada muito, que requer cuidados quanto aos teores de cloreto, quanto a contaminações, quanto a armaduras expostas. A questão da durabilidade também, os pilares, nós olhamos também se tem algumas fissuras, se tem alguma patologia que possa dar algum sinal de degradação, que venha a ter uma necessidade de intervenção. E as aduelas também são inspecionadas quanto à durabilidade. As inspeções especiais já são inspeções subaquáticas, reforço das aduelas, e também o Carlos vai explicar um pouquinho, as aduelas já foram reforçadas para melhorar a vida útil da ponte. Os ensaios de durabilidade do concreto submerso, a monitoração ao longo do prazo, o plano LENEC, que é o histórico aí, é um histórico de possíveis movimentações ao longo do tempo, a monitoração de apoios elastoméricos e metálicos, e ensaios de fadiga.
Pessoal, então essa introdução é a parte que eu me coloquei para fazer. O engenheiro Carlos Henrique Siqueira, que é o consultor da ponte, ele vai dar continuidade, então, agora explicando as manutenções e os programas aqui, os casos práticos do dia a dia da rotina das pontes. Muito obrigado e o Carlos vai dar continuidade, então, ao processo. Boa tarde, doutor Carlos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É Doutor honroso Carlos. estar aqui nesse local, complementando, dando sequência ao que o engenheiro Stocco falou agora, né, com relação à ponte Rio-Niterói. Né? Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, e estou muito honroso por estar aqui com vocês. Uma obra como a ponte Rio-Niterói, tudo é gigantesco, né? Tudo é magnânimo, né? Então, uma ponte com 14 quilômetros, dos quais 8,8, como o Stocco falou, sobre a água, os cuidados que a gente tem que ter com esse grau de exposição é muito grande. A ponte está numa ambiência agressiva de grau 3, segundo a norma brasileira 12655, e a gente não pode descuidar disso. A atenção da gente é muito grande. O que está sendo mostrado nessa tela, à esquerda é a camisa metálica e o tubulão, que vocês estão vendo aqui onde a seta está mostrando, né? A lajinha de fundo do bloco e aqui uma saia pré-moldada. Isso é para mostrar um esquema construtivo que foi a época que originou a ponte Rio-Niterói, a fase edificante, né? Aqui dentro tem concreto, é um tubulão revestido com camisa metálica, é forma perdida. Essa saia, essa lajinha é a forma de fundo do bloco, e aqui na lateral são as saias pré-moldadas. Tanto a camisa metálica, como a lajinha, como a saia, ficaram após a construção, protegendo a ponte, dando uma salvaguarda, uma sobreproteção para o concreto estrutural dos blocos que vem aqui. Está aqui a armadura de espera dos blocos, porque tem bloco na ponte Rio-Niterói que pesam 2.000 toneladas. Então, essa foi a forma que se encontrou para que se fizesse essa construção de uma forma mais elaborada e com mais segurança. Muito bem. O que está sendo mostrado nessa tela, esse pilar que está sendo identificado aqui, onde está a seta, é um pilar que só teve serventia durante a fase de construção. Depois ele foi demolido. Muito bem. Ao ser demolido, todo mundo imaginava também que deveria ser demolido, né, os tubulões dele. E nós chegamos à conclusão, na época da construção, que os tubulões deveriam ficar para servir de experiência, né? Porque para se tirar corpos de prova dos tubulões, operacionalmente falando, que está em serviço na ponte, a gente ia mutilar muita estrutura. Então chegou-se à conclusão que deveria se deixar desse jeito. Ali atrás está o bloco de concreto, né, atuante agora, né, e aqui estão os tubulões, né, os blocos aqui foram demolidos, mas os tubulões ficaram. Esses tubulões foram concretados da mesma forma que o concreto normal da ponte. Então, tudo que a gente faz nele tem serventia para extrapolar para a ponte Rio-Niterói. Muito bem. Existem alguns ensaios que foram feitos na época de construção da ponte, né, que estão aí: cloreto, sulfato, massa específica, absorção, até coeficiente de permeabilidade. A ponte Rio-Niterói, a Ecoponte, a cada 5 anos, por efeito contratual, tem que fazer essa vistoria e fazer essa análise. E recentemente, em 2009, nós fizemos isso, e os parâmetros alcançados foram muito próximos, se não idênticos, ao que foram feitos naquela época da construção da ponte. Significando dizer que, em termos de durabilidade das fundações da ponte, a Ecoponte está muito tranquila, né? Aqui ao lado tem um corpo de prova, que vocês estão vendo aqui, né, retirado das fundações da ponte, para os ensaios. E a primeira coisa que se observa, a partir daqui, é que tem uma seta. Vocês estão vendo aqui onde está a minha setinha aqui, e aqui está a armadura que foi cortada. Lembrem-se, foi cortada de um tubulão que não tem serventia operacionalmente na ponte, mas tem serventia para a gente fazer esses estudos. A ponte foi projetada com uma espessura de cobrimento da armadura entre 9 e 10 centímetros, e dá para observar aqui, né? Aqui é a parte externa do corpo de prova até chegar lá. Nós não
detectamos nenhum corpo de prova com cobrimento de armadura inferior a 10 centímetros. Ou seja, isso prova que a ponte foi bem construída e bem projetada e está sendo bem mantida e bem guarnecida com essas pesquisas que a Ecoponte faz. Isso é muito importante. A cada 5 anos que são feitas as inspeções submersas, isso está em obediência à NBR 9452, como o engenheiro Stocco falou, e essa NBR 9452 é derivada também da norma americana. A norma americana também exige vistoria a cada 5 anos, e a Ponte Rio-Niterói também faz literalmente igual como faz a norma americana. Muito bem. Aqui a gente vai ver um filmezinho rápido do mergulho, né? Aqui o mergulhador que vai fazer a vistoria subaquática das fundações, né? Uma empresa contratada para fazer esse serviço. Esse pessoal não entende de concreto, não entende de nada, mas não importa. Importa que nesse barco de apoio tem um monitor, a qual a Ecoponte está lá e pede para ele, vai mais em cima, vai mais embaixo, olha aqui, olha acolá. O camarada vai fazer exatamente o que a Ecoponte pede, né? Veja, aqui está mostrando as cracas que estão impregnadas na camisa metálica do tubulão. Há um estudo há muito tempo feito pelo professor Vicente Gentil, que era a maior autoridade em corrosão no Brasil, e ele chegou à conclusão que não precisava retirar as cracas. As cracas dão uma proteção adicional à camisa metálica que protege o concreto. Então, a vistoria é nas cracas, no entorno dela, para verificar se tem alguma situação anômala, né, ao longo de todo o perímetro dos tubulões. Esse tubulão aí deve ter em torno de uns 18 metros, da cota da água dele até o fundo do mar, na areia, né? E você vê, tem uma lanterna que aproxima, mostra, é preciso ter cuidado, a água vai ficando muito escura, né? Os cuidados são muito grandes, mas a gente não retira a craca. Mas a gente retira, sim, quando vai tirar o corpo de prova, que vai aparecer daqui a pouco, parte da camisa metálica, para que se faça a medição de espessura dela e ver quanto perdeu ao longo desses 47 anos que a ponte está inaugurada. Então está lá o mergulhador com a câmera dele, isso é filmado e fotografado. Está aí agora a rotativa, né? Retirando o corpo de prova. O corpo de prova tem 10 centímetros de diâmetro por 20 de comprimento. Já está furando a camisa metálica. Depois que ele fura a camisa metálica, a gente pega esse pedaço da camisa metálica, guarda, pega o corpo de prova, saca e vai em laboratório específico fazer todos os ensaios que a gente mostrou ali atrás. Muito bem. Em termos de manutenção especial, nós temos aí o reforço das aduelas, monitoração dos apoios metálicos e apoios de borracha, em elastômetro, e a manutenção dos dispositivos de proteção dos pilares. Então, as aduelas são elementos pré-moldados e protendidos que compõem, né, a superestrutura da ponte no trecho sobre o mar. Então, é basicamente isso aqui. Os senhores estão vendo, desculpe, os senhores estão vendo aqui, né, na foto da esquerda, né, tem um bloco, tem um pilar duplo, e aqui tem as aduelas. Aqui ao lado tem as aduelas vindo do canteiro de pré-moldados, vinha em balsa. Esse método construtivo é do balanço sucessivo, ia colocando uma ao lado da outra para ter o mesmo equilíbrio, o mesmo peso, e elas eram coladas. Então aqui, ó, dá para ver que entre uma face dela e outra tem uma mancha preta, isso é cola epóxi. A ponte foi toda colada. E na foto da direita, mostra aqui a seção transversal dela, tem uma mesa superior, tem 2 almas e tem uma mesa inferior. Essa mesa inferior tem 6,86 metros de largura, a de cima, a mesa superior, tem em torno de 12,20 metros, e as almas têm em torno de 20 a 25. A altura da aduela é 4,70 e o comprimento de cada uma delas é 4,80. Os senhores vejam que aqui aqui embaixo nós temos os cabos protendidos, positivos, 7 de cada lado, 7 aqui e 7 na outra extremidade. E na parte superior do momento negativo, são 21 cabos de cada lado. Então, 21 com 21, 42, e mais 14 cabos embaixo, passam 56 cabos protendidos, em média, em cada duela da ponte. Mas por que estamos falando isso? Porque a ponte é toda protendida longitudinalmente. Ela tem 100% de proteção. E, ou seja, se está 100% comprimida, não tem esforço de tração.
E se não tem esforço de tração, o concreto só apresenta fissura quando a capacidade importante dele é superada pelo esforço de tração. Como não tem tração, houve a pergunta aqui para a Ecoponto, de onde vem isso aí, né? Depois de feito vários estudos, está aqui, ó, né? Aqui dá para mostrar nessa simulação. Aqui tem um pilar, aqui tem a duela de apoio chamada A, depois vem de número 1 até a 8, depois de 8 até a duela de apoio, 1 e apoio. Aqui é o meio do vão, momento positivo, máximo, e sobre os pilares, momento negativo, máximo. Muito bem, e o que é que aconteceu? Aconteceu que, em vistoria rotineira, detectou-se numa junta de colagem, no meio do vão, momento positivo, que um selo de gesso fissurou. Então, isso aí mostra que, em verdade, estava havendo tensão de tração no concreto. E a gente não sabia por quê. Aqui mostra um esquema estrutural da ponte, né? Está aqui o bloco de fundação, estão aqui os pilares, e aqui a superestrutura do trecho sobre o mar, né? Aqui ao lado a gente vê as aduelas, são segmentos pré-moldados e protendidos, que eram transportados do canteiro para serem montados na ponte. Esse esquema estrutural é esquema de balanços sucessivos, né? Uma aduela é colocada ao lado da outra, né? Em balanços sucessivos ou balanços progressivos, para manter o equilíbrio da montagem. Aqui na foto à direita, a gente vê uma aduela, uma seção transversal dela. A mesa superior tem em torno de 2,20 de largura, a mesa inferior tem em torno de 6,86, a altura da aduela é 4,70 e o comprimento é 4,80. A espessura das paredes laterais das aduelas da alma é em torno de 20 a 25 centímetros. A gente vê por aqui embaixo, né, aqui inferiormente, que a ponte tem 7 cabos protendidos aqui nesse banzo e 7 cabos protendidos no outro banzo. E aqui no banzo inferior. E aqui em cima são 14 cabos nessa situação e 14 aqui, ou seja, 28 cabos na parte superior. E qual foi o grande problema? É que a ponte Rio-Niterói, ela é toda protendida 100%, ou seja, 100% comprimida. E se está toda comprimida, não tem tração. E o concreto só fissura quando a capacidade importante e a tração dele é superada. E começou a acontecer fissura nas juntas coladas das aduelas, em princípio em momentos máximo positivos e posteriormente em momento máximo negativo. Então, como surgiu isso? Da seguinte forma, olha aqui. Aqui está mostrando uma ocorrência de fissuras. Aqui tem um pilar, um aparelho de apoio, a aduela de apoio aqui, A de apoio, e vai de número 1 até a número 8. Depois tem uma concretagem in situ aqui, esse espaço pequenininho, e depois vai da 8 até a 1, e a outra duela de apoio. As fissuras estão ocorrendo no meio do vão, aqui no momento máximo positivo, e sobre os pilares, nos momentos máximos negativos. E como se descobriu isso? Descobriu-se porque, numa vistoria rotineira, colocou-se selo de gesso numa junta colada, está aqui a prova, e o selo de gesso fissurou. E colocamos outro selo de gesso aqui ao lado, uma conta-prova, e ele voltou a fissurar. Então, isso é um grande problema, a Ecoponte já pegou isso já meio caminho andado, mas ela deu sequência e de forma até ampliada nisso aí, né? Porque acontece o seguinte, se a estrutura é colada, né? Vejam bem, aqui está uma duela, onde está mostrando aqui a seta, e aqui está outra. Por que a fissura vem direto para a duela, para a junta colada? Porque não tem armadura passiva entre as aduelas, então ela corre logo para cá, onde está essa mancha branca aqui. Se fosse uma estrutura in situ, as fissuras se diluiriam ao longo da espessura da parede, mas não é o nosso caso. A partir daí, está sendo feito o reforço das aduelas, né? Está aqui mostrando o reforço positivo, está aqui marcado onde são os reforços positivos, né? A Ecoponte está fazendo isso aqui. Vocês vejam que dentro da aduela tem uma bossa, né? Essa bossa já havia e foi posteriormente ampliada para receber os cabos de proteção. Isso em momento positivo, vai na parte inferior. No momento negativo, é aqui em cima, vocês estão vendo aí, a Ecoponte também está fazendo o reforço. Ou seja, é um reforço externo pelo lado interno da aduela. Ou seja, o usuário não vê isso. Isso é tudo feito e ninguém identifica, né? Isso é um serviço de extrema importância. Enquanto a ponte não fizer tudo isso, né, esse controle tem que ser o máximo. A gente não pode ficar vulnerável com essa situação estrutural, que é realmente muito perigosa. Tá bom? Com relação ao aparelho de apoio,
a Ponte Rio-Niterói entende, né, que os aparelhos de apoio bem projetados, bem produzidos e corretamente instalados duram tanto quanto a obra, né? A gente sabe que existe por aí obras que dizem o seguinte: o aparelho de apoio está com um aspecto meio feio, vamos trocar. Não, isso é problemático, né? Nós vencemos esse paradigma. Hoje a ponte é conhecida no mundo inteiro como uma monitoração feita há um certo tempo e que serviu de exemplo, por exemplo, para a Polônia. Eu sei que na Polônia, que já vi uma apresentação nossa aqui de aparelho de apoio, eles usam o mesmo mecanismo que a gente usa. Ou seja, eles se locupletam, no bom sentido, da reserva de resistência que tem um aparelho de apoio. Isso é o que a gente faz aqui também. Então, vejamos, né? Um aparelho de apoio, vejam aqui, novo ou usado, né? Em uso, né? Primeiro tem que ter o controle da qualidade quando ele é novo, né? Acompanhar os ensaios da qualidade e a aplicabilidade. Fazer a manutenção em serviço para vencer esse paradigma. Aqui está uma situação que é muito interessante. Todo mundo pergunta, então, quando é que eu devo trocar aparelho de apoio obrigatoriamente? Quando ele apresentar vínculos estruturais. E o que é isso? Nessa próxima tela, veja que interessante. Existe um desnível aqui no guarda-corpo, né? Aqui no guarda-rail, que é um desnível significativo. Isso é proveniente de quê? Algo semelhante a isto. O aparelho de apoio está esmagado, com tendência a cair, e olha o que ele está provocando aqui na estrutura. Um vínculo negativo muito grande. Concreto delaminado, concreto desagregado e armadura exposta da transversina. Neste caso, sim, tem obrigatoriamente que trocar. Mas nós não temos caso desse na Ponte Rio-Niterói. Nós não temos caso desse. Se houvesse, a gente trocaria, né? O que a gente tem na Ponte Rio-Niterói? Nós temos aparelho de apoio que visualmente não mostra assim, um bom partido estético, isso a gente reconhece. No entanto, eles estão assim há anos, 20, 30 anos que estão assim, e a estrutura não apresenta nada negativo decorrente disso. Então, o que é que nós fizemos? Vamos usufruir da reserva de resistência desse aparelho de apoio. E aí tá, o que é que nós fazemos? Nessa superfície lateral frontal, né, laterais e frontais, é aplicado um produto à base de borracha, né, e que faz o que a gente chama de vulcanização ao frio, ou seja, dá um guarnecimento a mais na durabilidade do apoio. Alguém pode dizer assim, é necessário colocar essa situação? Necessário não é. Se quiser deixar, pode deixar. Mas o que é que o ponto tem em mente? Ela está dando uma salvaguarda, né, adicional ao apoio que ele tem a vida útil muito mais prolongada. Então, isso é um negócio que elimina a possibilidade da gente estar trocando aparelho de apoio a esmo, porque uma troca de um aparelho de apoio, além de ser muito dispendioso pecuniariamente, é extremamente dificultoso e de risco, né? Mesmo com esses macacos modernos atuais com trava de segurança. Então, isso a gente evita. No dia que tiver que trocar, logicamente, a gente vai avaliar e vai trocar. Mas, na minha opinião, que mesmo com aparelho de apoio há alguns anos, há muito tempo que isso não vai acontecer. Estamos entrando agora nos caixões metálicos da ponte. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então vamos continuar. Está aqui a leveza do caixão metálico da ponte Rio-Niterói, né? O caixão metálico da ponte Rio-Niterói tem 848 metros de comprimento. Esse vão aqui, onde eu estou mostrando daqui até aqui, tem 300 metros. É o maior vão do mundo ainda em viga reta contínua em caixões metálicos ortotrópicos. Em verdade, a placa superior da ponte é que é ortotrópica, tem propriedades distintas em direções ortogonais, mas é de uma lindeza muito grande. Aqui, entre essa mísula e o pilar, tem um aparelho de apoio metálico que nós vamos mostrar, mas a gente vai mostrar antes o que aconteceu nos Estados Unidos. Vejam aqui, né? Esse aparelho de apoio, durante uma vistoria nos Estados Unidos, numa ponte, se não me engano, em Minneapolis, exatamente, há cerca de 10, 12 anos, estava desse jeito e não deram muita atenção. Isso é um aparelho de apoio tipo cremalheira, metálico, a gente tem um bem parecido. Essa oxidação criou um atrito muito grande entre os dentes da cremalheira. E a estrutura, pela manhã, era 7 horas da manhã, começou a se movimentar, ela se dilatou e o aparelho de apoio não acompanhou. O resultado foi o colapso da estrutura, com 11 vítimas fatais.
Isso deu uma confusão muito grande e até hoje os Estados Unidos pagam a família das vítimas um absurdo entre aspas, né? Porque não tira o valor, não paga o valor da vida desse pessoal que teve esse acidente fatídico. Para evitar isso, que a gente já sabia, a Ecoponto está ciente disso, a gente junto com ela, nós estamos cientes, o que é que acontece? Aqui tem um aparelho de apoio em épocas de outrora, da Ponte Rio-Niterói, que é um apoio móvel. Esse apoio é móvel. Veja que o sistema de mobilidade dele é bem parecido com o lado dos Estados Unidos. É uma cremalheira. Só que esse grau de corrosão, daqui para frente, ia começar a prejudicar a ponte. Então, isso a gente tem uma atenção muito grande. Vira e mexe está se vendo isso aí, porque a gente sabe que é um ponto crucial na estrutura. Aí tem essa vistoria, está sendo feita uma vistoria por uma equipe contratada pela Ecoponte, e está aqui a pintura final do aparelho de apoio. Essa situação que vocês estão vendo aí é a de 6 meses atrás. 6 meses. O aparelho de apoio está perfeito. Essa pintura é pintura especial, com tinta especial, que guarda consonância em proteger o apoio diante da adversidade ambiental que a Ponte Rio-Niterói está submetida. Muito bem. Falando um pouco sobre junta de dilatação, é preciso dizer o seguinte: não há no mundo uma obra que tenha experimentalmente testado tanta junta quanto a Ponte Rio-Niterói, né? Nós temos, em princípio, entre 16 e 18 modelos. As originais estão aqui em cima, estão aqui em cima a francesa, né? Era chamada FT. FT vem da França, chama-se Fontenay-Trésigny, onde foi usado esse primeiro tipo de junta. Durou em torno de 5 anos, com alguns percalços, mas posteriormente, lá atrás, na década de 80, por aí, 1987, se eu não me engano, trocou-se essas juntas originais por umas juntas brasileiras. As francesas ainda duraram 5 anos. As brasileiras, fabricadas aqui em Petrópolis, duraram 3 meses. Então, foi o fim da picada. A partir daí, começou novamente Vamos pausar novamente e recolocar. Até a apresentação estava com a gente aqui. Estava normal. A apresentação estava normal. Okay. Aqui nas juntas, desculpa, doutor Carlos, eu terminei lhe falando na época dos aparelhos de apoio, mas na realidade eu ia aproveitar para fazer para lhe pedir, né, esse histórico das juntas. Então, comece a fazer a apresentação. Como ontem a gente já lhe fez a pergunta, né, sobre as juntas, quanto tempo durou e tal, quanto tempo durou a inicial e tal, eu acho que é uma boa. Tá. Um bom momento. Posso começar daqui, né? Pode. Tá. Nós vamos agora entrar numa parte interessante, que é de junta de dilatação, e eu já começo dizendo que a Ponte Rio-Niterói é o maior laboratório experimental do mundo em termos de junta de dilatação. As juntas originais da ponte, os senhores estão vendo aqui em cima, são francesas, em 3 modelos, FT50, FT100 e FT200. E esse FT significa Fontenay-Trésigny, é onde a junta foi usada pela primeira vez há muito tempo atrás. Muito bem, essas juntas originais duraram em torno de 5 anos, e com pequenos percalços. E depois substituímos pelas juntas brasileiras, essas que estão aí, J20, J65 e J165, que duraram 3 meses. Então, a partir daí começou a vir a crucis da Ponte Rio-Niterói com respeito à junta de dilatação. Até hoje, o histórico da ponte contabiliza em torno de 16 a 18 tipos e modelos de junta diferentes. Nós somos conhecidos no mundo também como laboratório experimental gigantesco que é feito aqui na obra para descobrir qual é o melhor modelo de junta. E chegamos à conclusão, e hoje em dia isso está superado. Vejam, aqui está uma cronologia ao longo do tempo, né? Em 74, à esquerda, as juntas FTs, que eram chamadas de juntas detadas. Aqui foi a junta que nós trocamos, junta monobloco, né? Toda em borracha fretada. Aqui são as juntas com perfil estudado em lábio polimérico. Isso aqui a gente passa longe da Ponte Rio-Niterói disso. Isso não funciona aqui na ponte. Não vamos entrar no mérito dessa situação em outras obras, mas os senhores sabem também os problemas que existem, né?
Esse trabalho de movimentação aqui na ponte é muito grandioso. As juntas não funcionaram, quebravam os lados, quebravam os berços. Aqui a junta asfalto, onde está a seta, não funcionou para a ponte, porque temperaturas elevadas, o asfalto cedia, ficava um buraco ali, né? E finalmente essa junta aqui, textal americana, que também não funcionou. Muito bem. Então, qual foi a junta que funcionou na ponte? Funcionou essa que está mostrando aqui, depois de muita pesquisa da Ecoponte, né, a começar pela uma obra dela, acho que uma ponte estaiada, né, lá perto de Santos. Aquele mecanismo daquela junta que foi usado naquela época, houve um aprimoramento com base no que a gente explicava aqui. Eu tive com o Estocco em São Paulo vendo isso, acompanhamos a fabricação dessas juntas e verificamos, bom, agora sim, esse modelo está apto para vir para a Ponte de Niterói. Se vocês verificarem, não tem lábio polimérico. Vejam aqui, né? Lábio polimérico, tudo acabou. O lábio polimérico é substituído por isso aqui, um monobloco de borracha. Aqui e lá, ó. E tem essa parte sanfonada externa, que é uma colmeia, que se movimenta em função da contração e da dilatação da ponte. A junta é colada nas extremidades aqui, ó, no berço de concreto, é colada aqui na parte inferior e é colada aqui. Então, tem 3 linhas de colagem ao longo da junta inteira. E o que é mais importante em função da experiência que nós adquirimos, não tem fixação para prender a junta por um meio mecânico, é fixação por colagem. Isso é fundamental. Por quê? Porque vira e mexe um parafuso desse é degolado. Então, essas juntas estão funcionando até hoje, né? Isso não é barato, tem um preço que faz jus ao que ela desempenha em serviço, e nós hoje estamos tranquilos, não só pela, vamos dizer assim, vedação que ela proporciona, mas também pela qualidade de rodagem, que é excelente. E a gente vai mostrar agora 4 fotos, na esquerda mostrando a demolição da junta antiga, aqui fazendo um berço, a armação do berço para receber a junta nova, a concretagem do berço e, finalmente, a instalação do perfil elastomérico. Nós vamos passar um filme muito rápido sobre isso aí, vale a pena, né? E antes de passar o filmezinho, nós estamos mostrando aqui o modelo aprovado, né? Esse aqui é o modelo, né? É o modelo LP Comfort, né? Maior ou menor, isso é o outro tipo, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, trocamos 1.400 metros e aqui está o filmezinho da junta sendo substituído. Doutor Carlos, só aproveitar um minuto, né? A ponte ela tem 4.500 metros de juntas, né? Isso. Então, pelo tamanho, né, pelo porte da obra, a gente vê que é uma obra fantástica, né, e que é uma missão muito grande fazer a troca dessas juntas. Dentro do contrato atual, que vem de 2015, a concessionária, a Ecoponte, só tem usado, demorou um pouco para definir, mas só tem usado essa nova tecnologia. E qual que é a perspectiva de tempo, de duração dessa nova junta que está sendo usada aí, doutor Carlos? Essa situação é muito interessante pelo seguinte: qualquer obra que se faça aqui na Ponte de Niterói, a gente obedece rigorosamente ao Código Civil brasileiro, que existe 5 anos de garantia, né? Então, veja bem, se acontecer alguma coisa nesses 5 anos, essa junta é automaticamente substituída, né? Não há problema algum. A gente nem quebraria o berço, só pegava o pedaço da junta que tá estragado, digamos assim, corta e põe uma junta adicional com colagem, tá? Então, isso aí está muito bem sacramentado no contrato com a ponte e no contrato com quem instalou. Mas nós temos vistorias periódicas em cima de cada junta, não só de qualidade de rodagem, como também é interessante, nós temos muito cuidado com a junta, além disso, porque se vazar água, a água não cai em cima dos carros, como é numa rodovia ou como é num viaduto. Ela cai dentro da duela da ponte, vai trazer prejuízo para a Ecoponte. Por quê? Porque essa água dentro da duela vai se acumular, pode trazer estalactite, né? Eflorescência e desgastar o concreto, lixiviar. E para a gente não é interessante. Então, o cuidado com a junta de dilatação é total. Respondi sua pergunta? Plenamente respondido, doutor Carlos. Muito obrigado aí pela explicação. Muito obrigado e disponha. Então, vamos ver aqui o filmezinho, né, da junta.
Tá vendo? O filmezinho mostra que é muito ilustrativo, né? Tirando a junta, colocando a junta. 75 centímetros de concreto. Essa abertura da junta em 15 centímetros de média, às vezes mais. A instalação estaria um modelo. É preciso ter cuidado com o que eu falou. Só podemos trabalhar à noite para não dar problema no trânsito. O pessoal está fazendo os serviços iniciais de quebrando a junta, uma equipe muito grande, barco de redes, é muito bem quilometrado. Tem que se chegar às 10 horas para trabalhar às 8 para 4 laterais. A equipe é consciente, né? Doutor Carlos, desculpa, mas... limpeza pode ficar resíduo, né? Porque senão a concretagem com a nova não vai funcionar, né? Doutor Carlos. Armaduras, para colocação de armadura adicional, que é a armadura do gesso, engastada na armadura da laje da duela, então aqui os grampos também, né? O pessoal leva todo o material disponível, tá vendo aí agora? Estão colocando as armaduras longitudinais, já fixadas nos grampos que estão colocados. Esses grampos são presos também na duela anterior. A mistura do grau. Esse eu não quero falar muito disso aqui, que é um material direto da propriedade do pessoal, mas é um concreto de ação química que a gente pode liberar a ponta em 2, 3 horas no máximo, né? Ele faz um aquecimento, como se fosse uma cura inicial. Está aqui a colagem da junta, limpando o berço. O pessoal olha para carregar essa junta. Perto dessa junta pesa muito. E aí a colagem dela e a colocação final. E aí já pode passar. E aí se mostrando uma movimentação que não é só longitudinal, não, né? Também no sentido de vertical, que tem esse tipo de deformação. Então, isso aí está todo sob nosso controle, mas nos deu trabalho para que a gente escolhesse o melhor e estamos muito satisfeitos com o produto. Finalmente, um sistema de proteção dos pilares da ponte. Os senhores sabem que, ao longo do mundo inteiro, pontes são acidentadas com choque de navio, né? As pontes que estão em canais navegáveis, ao longo do mundo, são acidentadas por navio. Todo mundo sabe disso, né? E existe uma estatística que diz que caem pontes no mundo, entre 3 e 4 pontes no mundo caem todo ano, né, por conta de choque de embarcação. Essa preocupação da Ecoponte é muito grande. O projeto original da ponte, que os senhores estão vendo aqui, né, mostra aqui um Duque d'Alba, um sistema de Duque d'Alba aqui, ó, um Duque d'Alba, né, outro Duque d'Alba aqui do lado. Isso aqui é um maciço grande de concreto, é um maciço grande de concreto, que são interligados por estrutura metálica aqui, estrutura metálica aqui e do outro lado, né, e nessas estruturas metálicas, na parte posterior dela, naquela época tinha madeira, tora de madeira muito grande, de 5, 6 metros, madeiras especiais, tratada, pegado da Amazônia. E vocês sabem, todos nós sabemos, que não é mais possível pegar madeira trabalhada com 1.000, 2.000 metros cúbicos de madeira, tinham que demolir muita árvore para isso. Então, isso já foi substituído por borracha, como se coloca em todo mundo. Mas o interessante é anotar o seguinte: se um navio se chocar aqui nesse Dolphin ou Duque d'Alba, essa energia de impacto se dissipa por esse lado daqui e por esse lado daqui, e vai parte dela para o outro Dolphin, para esse outro Dolphin aqui. Então, a energia de impacto absorvida pelo primeiro Dolphin é dissipada para o segundo, mas não vem nada, absolutamente nada, para o concreto da ponte, que é aqui o concreto dos blocos. Então, esse sistema de proteção é extremamente funcional. Nós já tivemos participando de um congresso, né, lá fora, e que nos deixou muito orgulhosos, porque essa foto que está aí colocada faz parte de um livro da maior autoridade no mundo em termos de choque de navio contra pontes. Isso ele já faleceu, mas mantinha contato com a gente. Isso foi muito orgulho para a Ecoponte, muito orgulho para todos nós. Bom, acontece que essas estruturas metálicas que ligam aqui um Dolphin ao outro estavam todas corroídas. Então a Ecoponte fez um trabalho gigante, que está aqui mostrando, para trocar todos esses elementos metálicos. Isso deu em torno de 1.500 toneladas, né? Trocou-se todos esses elementos metálicos aqui, 1.500 toneladas. Foi um trabalho árduo, é feito no mar, a logística é completamente diferente de terra, né? Exatamente. E são 4 situações, não é apenas uma, são 4 situações. Então, isso foi um serviço muito bem feito, né? A gente acompanhou sempre esse serviço.
foi feito em tempo dentro do cronograma, e vocês veem aqui, onde eu estou mostrando a seta, que onde tinha originalmente madeira, hoje tem defensas em elastômero. Foram produzidas parte lá fora, em Singapura, e parte em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Não há ponte no mundo que tenha um sistema de proteção que congregue tantas peças dessas daqui que a seta está mostrando. A ponte tem mais de 2.000 peças dessas protegendo a ponte. Para que essa peça de borracha? Se o navio bater de forma angular, essa peça de borracha tem um coeficiente de atrito muito baixo, ela absorve parte da energia do navio e devolve para ele mesmo, e faz o navio deslizar. Então, basicamente é isso. A ponte está muito bem guarnecida, muito bem protegida com essa situação dos Dolphins e defensas de Duke Dalton. Eu acho que, basicamente, da minha parte, era isso que eu tenho a dizer. Agradeço mais uma vez pelo convite. Nós estamos à disposição. Eu me sinto muito honrado de estar aqui desde a época da construção. A ponte tem 47 anos de inaugurada, eu tenho 49 que trabalho nela. E eu sou muito agradecido à Ecoponte por me manter aqui como consultor. Eu expresso essa situação para o Brasil inteiro, porque não é todos que têm a primazia, né, de estar tanto tempo numa obra. Eu me congratulo com a Ecoponte de estar fazendo um grande trabalho aqui. É um trabalho muito honrado. Muito obrigado.